Gravando, professor. Sim, então a abertura do nosso GD, nosso debate sobre inclusão, né, na escola. Se refere que hoje, anteriormente, pessoas com necessidades especiais que têm alguma normalidade assim, fora dos padrões considerados padronizados. Não quer dizer que a pessoa seja incapaz, né? Então, só fazendo um resumo, eu como professor, eu como estudante, né, eu tenho quase eu tenho 59 anos e eu comecei a estudar ainda na época do regime militar, né, do presidente Médici, depois entrou o Garrastazu, Azul, e naquele tempo a gente já tinha noção de alguma coisa no país que, pelos comentários das pessoas, que rádio, jornal, a gente devia ouvir a rádio, né? TV era difícil, a gente pegava o sinal do Ceará. Mas na escola, minha escola era o Dom Pedro II, ali da Higino Cunha, escola ali muito simples, né? E só tinha uma rampa para dar acesso à escola, quer dizer, era uma passarela e depois era uma quantidade enorme de degraus. Tudo era cheio de degrau na escola. Então, a gente não se via ninguém de muleta, de cadeira de roda, alguém com algum surdez, de visão, certo? A gente conheceu, tinha muitos colegas, tinha esses problemas, sabe? Mas eles não frequentavam escola, não tinha alternativa para eles. Então a escola dele era o lar, mãe, o pai, os tios, certo? E brincava conosco, não. Outrora, a nossa diversão era banhar no rio e pescar, entendeu? Jogar bola na rua, que não tinha calçamento, não tinha asfalto, tudo era muito natural. Teresina não tinha barulho. A gente passava um tempão jogando bola na rua, onde era o tráfego de veículos, e dificilmente passava um carro ali. Eu passo por ali, fica, mas rapaz, eu brincava aqui. Frente da minha casa era grama, capim de burro, né? Capim de burro no inverno ficava, né, bom de jogar, era um bocado de campinho, né? Mas a gente brincava com os colegas que tinha algum problema assim, né? Alguma deficiência. Querer que vocês viram lá no, no vídeo, né? Que é capacitismo, né? Aí tem a gente hoje não pode dizer que a pessoa tem que a terminologia é incapaz, deficiente, essas coisas tudo são tidas assim como capacitismo, certo? Já na universidade, ensino médio, do mesmo jeito. A universidade já me deparei com alguns colegas, certo? E bastante tímidos, certo? Assim, ele sentiu assim, que eles, quando a gente dava uma atenção para ele assim, mais intensa, a gente percebia que ele ficava feliz. Ficou assim, poxa vida, olha, tem alguém, certo, me dando uma chance de falar alguma coisa, né? Tinha um colega que o nome dele era Zilmar. O Zilmar, ele, quando criança, ele brincando, pisou numa caeira. Você não sabe caeira é aquele que se botasse pilha de lenço para fazer carvão. E aí o tendão, o calcânio dele, houve um encurtamento. Então ele tinha dificuldade de caminhar, ele caminhava na ponta dos pés. E a gente chamava o nome dele de Zilmanga, né? Porque ele era o único que conseguia derrubar manga lá no alto. A gente na universidade, eu estudava no Colégio Agrícola, lá no Centro de Ciência Agrária, né? Lá embaixo. E às vezes não dava tempo, a gente via que não tinha como de retornar, porque o ônibus não ia até lá. A estrada era ruim. Então a gente comia manga, então comer pastel com caldo de cana, era o nosso almoço. E aí a gente, para derrubar a manga, chamava o Zilmar, chama o Zilmanga. Aí ele se sentia contente até com isso, né? Chama ele de Zilmanga. Ele tinha muito, assim, ele sentia muito intimidado pelas condições dele. No final do curso, porque na agronomia, outrora, todo mundo era do interior, sabe? E aí a gente tinha aquele mesmo dialeto, a gente tinha as mesmas, né? A nossa conversa tudo era negócio de mato, campo, entendeu? E a gente era muito diferente do restante da universidade, de ficar lá jogado, né? E a gente ficava tipo numa ilha lá, e com o tempo, né, ele já foi se desenvolvendo, perdendo timidez para dar seminário, apresentar seminário,
certo? Atualmente, foi se desenvolvendo, perdendo timidez para dar seminário, apresentar seminário, certo? Mas na escola mesmo, minhas lembranças são poucas. E atualmente agora no Classroom, né, que eu estou trabalhando, a gente está trabalhando de maneira remota, e tinha um aluno que ele botou o nome dele, ele fez o cadastro com um nome lá todo esquisito, né? Era um código. Aí eu gosto muito dos meus alunos, certo? Mas num momento desse. E tinha outros também que seguiram a mesma linha, né? Aí eu sugeri até botar o cidadão para fora. Que lá no mural eu pedi para ele se identificar de maneira correta, né? Que ele botasse o nome dele, mas na atividade botasse o nome real, mesmo logo após o codinome, né? E ele não botava. Mas a nota do aluno, nota expressiva, certo? A maneira como ele escrevia, a gente percebia que ele não era cópia, Ctrl-C, Ctrl-V de arquivos. Eu com raiva desse aluno, que eu não sabia encontrar na planilha da SEDUC o nome dele, ele vai ficar sem nota. Você vai ficar reprovado. Ele, friamente, continuava respondendo as atividades dele, certo? Ignorando toda aquela ameaça. Aí eu apertei, só depois eu vou reprovar esse menino bem aqui. Aí eu fui até a escola, né? E comuniquei o fato, fui presencialmente lá para psicopedagoga, e eles foram investigar o aluno autista, né? Rapaz, eu quase me enforco assim, né? Assim, de culpa, né? Porque a gente não conhece as pessoas aí. Diante da persistência dele em manter aquela condição, eu achei que era uma, uma afronta, entendeu? Eu comecei a me comunicar com ele. Ele disse, não, apenas botei meu codinome, professor. Aí botou o nome dele lá, quando eu comecei a conversar de maneira diferente, né, naquele tom ameaçador. Aí ele foi e começou a conversar comigo direitinho, entendeu? Não, professor, me desculpe. Meu nome é esse aqui, viu? E as notas dele são excelentes. Escreve. Assim, a, a resposta deles são criadas, não são copiadas. Então, deve ter outros fatos, né? Esse foi um deles. Outros, no ano passado, né? Era muito agitado o aluno e tinha dificuldade de entender as coisas. E quando ele entendia, ele começava a conversar. E lá na escola, conversou, meu amigo. Aí vai ter que ser dirigido lá até o corpo de aluno, onde uma espécie de delegacia, né? Aí para averiguar. Aí nós fomos estudar o cara, né? Aí o mineiro também. Aí a culpa do pai, da mãe, que tem que dizer lá, olha, ele tem um déficit de atenção. Você olha para o aluno, ele estava olhando para mim, mas não era eu que ele estava. Eu não estava me vendo, percebia que eu era uma espécie de parede de vidro, né? Que estava distante o pensamento dele. Aí se eu mudasse de lugar, ele ficava agitado, né? Então a gente se depara muitas vezes com esse tipo de atitudes, né? E a gente tem que ter a perspicácia de diagnosticar, sabe? Na minha época que eu estudei biologia e agronomia era para a gente trabalhar no campo. A gente trabalhava de consertar trator, vaca parir, entendeu? Qualquer coisa aí, a gente tinha que estar por dentro. Era um curso muito difícil, né? Aí a biologia também, quando eu estudei, não tinha esse ramo da psicologia, né? Da educação, que era trabalhar com esse pessoal. Já recentemente houve uma evolução, certo? Hoje o aluno tem que estar integrado e eles convivem bem, a gente percebe que eles não têm problema. Se você tentar modificar o mundo dele, fica pior. Então, a palestra eu esqueci até o nome dela, né? Eu peço desculpa, né? Mas ela citou lá né? Citou alguns capacitismos, né? Que é a forma de como você trata a coisa com um sentido pejorativo, né? Então, eu queria saber de vocês se vocês já, já conviveram com algum colega nesse início de jornada que vocês estão conversando agora, né? Eu já estou já no
já descendo a ladeira, certo? Mas é muito importante a amizade. Amizade, porque você dá segurança para o colega, né? Antigamente, a gente, quando fazia algum malefício para o colega, né? Aí a direção chamava o pai. Aí chegava em casa tinha uma palmatória na sala de, de estar, sabe? No preguinho. Então aí era castigo, né? Não existia aquilo de só, olha, não, errou, aí qualquer coisinha a gente era castigado. E aí isso aí não resolveu o problema do colega, nem o nosso, porque aí a gente ficava, gerava até mais ódio do indivíduo, né? Aí hoje não, né? Hoje existe a psicopedagogia, as escolas estão bem aparelhadas. Nossa escola lá são 3 psicopedagogas, certo? Uma psicóloga. E aí pensa que não, aí chega lá um relatóriozinho, fulano de tal, chama, e nós somos convocados, aí a gente dá uma atenção diferenciada, sem que os outros fiquem acilmados. Todo mundo participa, aluno, pessoal da escola, da direção. A gente tem que dar uma atenção especial para aquele tipo de aluno, né? Aí ele passa direitinho. Por isso, os pais gostam muito da nossa escola por isso, né? Porque as outras escolas, até mesmo, é difícil encerrar o ano letivo de maneira regular. Então, eu queria saber de vocês, de algum, que eu sei que vocês são muito comunicativos, já deu para perceber, desengonçados, nessa jornada de vocês, se vocês tiverem algum colega, e se a atitude tomada por vocês foi semelhante do que prescreve o que a apresentadora, certo, delineou na palestra dela. Eu gostei muito da palestra, pela simplicidade e pela profundidade do sentimento dela pela causa, entendeu? E a nossa abertura é isso aí. Aí ela fez tem um desafio, né? Quais seriam as práticas inclusivas, né? No caso, o que vocês sugeriram, no caso, né, para nossa Professor, educação. Oi, professor, oi, é o estou ouvindo? Lucas. Então, Sim, galera, professor, o senhor perguntou se nós tivemos um colega com algum grau colegas, de sim. deficiência, entendeu? No Hum, módulo anterior que nós estávamos, o primeiro bloco, a gente teve sim uma colega que tinha um grau bem considerável de surdez, entendeu? E que no começo, no meu caso, quando ela chegou, ela se relacionava mais só com a intérprete dela, o intérprete que revezava, homem e mulher, de Libras. E depois, durante aí esse período que se passou, principalmente eu tentei, de certa forma, aprender um pouco sobre essa linguagem de sinais, através das Libras, para estar tá um pouco aí interagindo com ela, até mesmo pela questão da valorização da pessoa, ela se sente inserida naquele ambiente. Acredito que é isso. Fica até a comparação que o senhor colocou do seu amigo também, na época do colégio agrícola, não foi isso? Que teve esse mesmo processo de estar aí falando com ele, estar interagindo com ele para que ele se sentisse incluso, ok? Juntamente com a turma de vocês. Aí surge uma pergunta também, professor. Será, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, e estamos utilizando essas metodologias ativas, a gente tem hoje aqui o Google Classroom e aqui o Meet, a qual a gente está utilizando, não dificultou o aprendizado, ou o processo de aprendizagem desses alunos deficientes? Porque antigamente no presencial a gente tinha um contato, agora não tem. E eu percebi também que a gente pegou esse meio termo aí, pegou o meio termo de presencial e dessa modalidade remota, tá bom? E eu percebi, no caso, que essa pessoa, que eu não vou citar o nome dela, mas que ela ainda está na nossa turma, teve muita dificuldade nesse momento. E pessoal, aí está aberto aí, no caso do pessoa que tem deficiência
auditiva, né? Assim, até esse chamado deficiência já está é o capacitismo, mas porque a gente, no início, né, a nomenclatura do tratamento, nomenclatura são os adjetivos, os termos que a gente usa, né, para designar as coisas, dar nome. Então, deficiente físico, deficiente visual, aí já hoje já não é, quer dizer, tem que ser o mais igualitário possível. É evidente, né, que o aluno que tem pouca audição, né, ele vai ter que... É por isso que minhas aulas, eu uso muito o YouTube, certo? Eu apresentei uma aula, para tirar uma dúvida na síntese, no programa, o conteúdo de síntese de proteínas, certo? E foram somente para 3 alunos que se manifestaram. Mas eu passo um tempão, certo? Fim de semana, selecionando vídeos, eu vejo todos, vejo vídeos que eu percebo que tem algum defeito, e eles vão fazer a análise crítica daquele vídeo. Onde você encontrou uma coisa que está fora dos padrões do pressuposto biológico. É o aluno que escuta pouco e também o que vê, né? Apesar dos recursos tecnológicos, né? Aqui o professor, por exemplo, eu não tenho habilidade, tem uma professora de química que trabalha com livros. Um cidadão na minha rua, aqui Morada do Sol, certo? Cheguei em 76, acho que eu tinha 14 anos, e tinha um mudo, uma família, os pais dele eram um primo legítimo, isso aí pode gerar defeitos genéticos congênitos, né? Então ele era surdo. E a linguagem de comunicação foi com o tempo que eu aprendi com os irmãos dele, o que é nariz, entendeu? Como é que asfalto, essas coisas, pegar ônibus, já dos pais dele, por sinais, né? O nome não tinha uma linguagem universal. Então, cada mudo tinha um dialeto, né? E o mudo ele encontrou com o outro e foi um desastre. Ele não entendia a simbologia do outro, né? E é por isso que é importante, no caso, padronizar essa Líbria veio para universalizar a comunicação entre esse pessoal que não escuta, né? Então, assim, eu acredito que deve estar ruim. Aí, esse é um trabalho que nós poderíamos fazer, certo? Eu acho que lá na escola deve ter, certo? Alguns alunos com esse tipo de, vamos dizer assim, patologia. Eu não sei nem o que falar, né? Porque eu me acostumei tanto a falar deficiência. E aqui a senhora lá disse que a terminologia é meio complicada, a gente começar a falar para não tratar de capacitismo. Certo? Até mesmo hoje com racismo, né? Eu tenho, por exemplo, quando eu era pequeno, eu chamava, ei, negão, eu chamava o colega de negão, depois ser albino. Era assim, né? Era um nome genérico de pessoa, negão, vem cá, a pessoa branca. Eu tenho irmão, minha família, eu tenho irmão moreno. Meu pai é moreno, minha mãe tem a tez branca. Quando andava nós quatro irmãos, só meu irmão diferente. Entendeu? Era complicado, que aí eu queria brigar com os outros caras, porque eu achava que era uma falta de respeito. Então, é assim. Então, nós poderíamos fazer. Eu estava até pensando nisso, né? Fazer um trabalho para ver com ele e com os colegas que são professores dele, certo? Qual foi a dificuldade de ambas as partes de intercomunicarem, né? Dar um trabalho até interessante. Com certeza. E fazer uma comunicação científica, né? Ver os trabalhos dele com os outros colegas. Por isso que o YouTube trata disso. Por exemplo, o cara não escuta, certo? Mas, por exemplo, se você quiser vídeo do YouTube com livro, tem biologia. Se tivesse na minha turma, a direção já tinha me orientado nesse aspecto. Bem aí, a gente teria como tomar providência. Hoje está tudo mais fácil, certo? Do ponto de vista social. Eu queria saber dos outros colegas aí, certo? Se já aconteceu
também em outros Dilene, tem a Dilene e Oi, tem a Deila. Levantaram a mão para poder falar. Pois não. ei, professor, eu estava pensando bem aqui, uma das melhores formas de nós, no caso, ajudarmos assim esses alunos com problemas de deficiência é nos interarmos mais assim na questão das libras. Eu já paguei essa disciplina. Inclusive, eu sou até inscrita no canal pelo Facebook, que só é com aulas de Libras, e o canal é muito bom. Eu indicaria para até ajudar, né? Porque isso vai ser um desafio para o nosso futuro, que vamos trabalhar nessa área da docência, Exatamente. para trabalhar com Exatamente. esse tipo de aluno, entendeu? E a Eu, eu, família também, tem que fazer parte, a família da pessoa. a Ter aquela família, interação entre a família e o aluno, e a pois é, escola, no caso. porque é o seguinte, das práticas inclusivas, uma delas, a educação inclusiva deve ser parte do dia a dia da escola. Quer dizer, todo mundo, o zelador, entendeu? O agente de portaria, o pessoal da secretaria, o pessoal da pedagogia, né, isso é biblioteca, todos eles têm que ter inteirado do problema, da problemática da inclusão, né? Porque aí o aluno vai se sentir à vontade. Aí onde vem a família, né? Os pais, porque tem peculiaridades do referente ao indivíduo, vamos dizer assim, ao aluno, que ele não revelaria, certo? E a família sabe. Né? Isso, olha, ele se sente melhor assim, entendeu? Porque isso seria na forma de uma espécie de guia, certo? Aí isso no início, aí depois aí a gente tocava o barco já seguindo aquela linha de conduta, né? Na família, né? Porque tem aluno complicado, certo? Aí, quando o pai chega e diz assim, ele tem déficit de atenção, é um problema, certo? Eu tenho um déficit de atenção, sabe muito, mas é por conta da muitas atividades que eu faço, né? Eu gosto muito de ler, escrever essas coisas. Aí mistura tudo, aí tem hora que faço uma coisa que não é de outro universo, e aluno é do mesmo jeito. Lá na escola eu entro muito em sala errada e começo a dar aula, e professor, essa aluno não é do senhor não. Aí mesmo, né? Aí que eu vou lá no quadro de horário de outra turma, então misturo os dias. Tem aluno que é do mesmo jeito. Aí é tanto que a gente fica conversando, né? Assim, esse tipo de problema. Então junta todo mundo. É um trabalho coletivo, certo? Então, dentro da sala de aula também, lá os alunos da escola, eles ajudam muito no respeito. Certo? Às vezes o aluno tem um problema de compreensão e a gente vai e coloca numa turma, certo? Mista, uma equipe mista, né? Que tem aluno também que, como ele, aí e com um que vai servir de guia, então eles debatem mais. Quando a gente, no interior, a gente é assim, você quer ensinar um pinto a comer, aí você bota um grande lá. Galinha não cria pinto, que aí ela tem que criar, é um frango. Então você bota um pinto maior para ensinar, do mesmo jeito é na escola. Isso eu tenho muito, faço muita analogia, né, do que a gente percebe na natureza. E deu certo assim de forma empírica, né? Mas é um trabalho coletivo, certo? Os outros colegas aí gostaria de saber se tem mais alguém nesse aspecto, se deparou com alguma na vida cotidiana, né? Hoje assim, às vezes eu falo muito, já perceberam, né? Mas Professor, é porque eu já vivi muito, né? E outrora a gente andava de turma, quer dizer, era um bando de alunos ou de pessoas para tomar banho no rio, pescar, caçar frutas. E a nossa convivência, ou na escola, a gente também estudava junto, isso era com os irmãos, né? E eu tenho muita saudade dos meus colegas e você não percebe hoje, né? A turma de bando hoje é para soltar, né?
Você não vê menino na rua jogando peteca. Professor, É assim, né? E riscando o chão com carvão. Bom, essa parte de você, hoje está mais fácil de se ensinar, certo? Porque isso na escola, a escola hoje tem todas as prerrogativas de ser uma boa escola, sabe? A escola pública tem essa pecha de ser ruim, né? A pessoa já entra já com aquela ideia que vai ser um vai sair de lá sem aprender nada, certo? E às vezes não é, às vezes é do próprio do indivíduo, certo? Tem escola ruim mesmo, assim, do ponto de vista, porque falta muita coisa, né? Mas tem escola boa que às vezes o cara não quer, certo? Porque ele já entende que não presta. Então, isso dificulta, isso intimida mais ainda o aluno que tem, certo, esse tipo de problema, né? Às vezes ele não fala, eles têm vergonha de. Às vezes ele não sabe que tem o problema, né? Para ele é normal, como é o caso desse meu aluno. Então, eu entendi que, embora a gente não tenha se visto, assim, eu perguntei se ele tinha assistido minha aula, ele disse que não. Eu perguntei porque ele disse que ele já sabia do assunto. Quer dizer, eu programo, boto o conteúdo programático da para a semana seguinte, ele vai e estuda tudo. Então, aí ele manda as atividades dele bacaninha, com poucas palavras, muito interessante. Mas aí eu invadi a área dele de forma diferente. Aí ele ficou calado, né? Então, tudo isso aí é uma questão de comportamento, de atitude, que às vezes a gente pensa que está ajudando uma pessoa, até piorando as coisas, né? Por isso que essa pergunta, né? Convivência é muito importante, a gente aprender a conviver com as pessoas, embora não seja aquilo que a gente admita, né? Mas tem aquela famosa palavra resiliência, certo? E a gente, um profissional, né? A gente tem que separar a coisa da pessoa do profissional, certo? Então, dessas atitudes capacitistas, né? Tem um monte de coisa aqui que eu anotei, professor, terminologia. Oi, professor, concordo com o senhor. A sim, Deila, ela levantou a mão, acho que ela tem uma sim, experiência ou uma indagação. Deila? ah, Deila Giovana? Ou alguém mais? Deila? Alguma colocação Oi, escrita? gente, eu tô presente porque eu tenho muita dificuldade de mexer nesse aplicativo de acionar o microfone. Mas eu nunca tive nenhuma assim, experiência, nenhum contato, não, infelizmente. Não com esse tipo de dificuldade. bem, pessoal, às vezes a gente pensa nesses alunos, vamos dizer, especiais, que é um termo capacitista, né? Por exemplo, tem aluno superdotado, assim, por exemplo, esse aluno, não sei o nome dele, é o que tem deixa eu ver bem aqui, WSPQ traço 64. E Então, o era, codinome como dele eu é disse, difícil, né, professor? aí eu estou brincando. Aí como rapaz, tem que ter um nome, eu tentei decifrar, né? Eu gosto dessa charada, né? Mas aí não deu. Aí eu tinha que botar a nota dele, só que lá no ICEDUC, que é o, o programa lá que tem as salas da SEDUC, que a gente colocar falta e as notas, não tinha essa identificação. E eu fiquei preocupado com ele, certo? Então, esse é um caso do aluno com alta habilidade. Isso aí também está fora da curva, né? Que chama o ponto fora da curva. Você pergunta. E tem aluno
tem aluno que ele estuda, certo? Assim, para botar o professor na berlinda, né? Não é coisa dele, mas tem aluno que você vê que ele não anda assim com muito livro, com, ele não escreve muita coisa. O professor espirrar e o cara botar tinta também, né? E você vê as notas do cidadão, rapaz, e a gente pensa até que, dentro da normalidade, esse cara está colando, porque a sala de aula são cheias de câmeras, então, dia de prova, aí tem um bocado de gente lá são os monitores, são todos militares, né? Soldado, cabo, sargento, são 6. Então lá os monitores ficam brechando lá. Aí ele vai lá, aluno na sala tal, carteira, filha tal, carteira, pronto. Aí o cara tá perdido. Tá perdido que é filmado, né? É filmado e aí ele vai para casa, né? E chamada a punição, aí depois ele tem que fazer a prova, tem que ir para o conselho, qualquer coisa. Bom, esses alunos superdotados também estão dentro né, desse contexto. Então, aluno com deficiência, algum problema de mobilidade, né? Então, são várias condições especiais que já é capacitista, certo? Você não ter peninha, ou rapaz, ou ficar enaltecendo o cidadão, que ele é, vamos dizer assim, tem as limitações dele, assim, para agradar o cidadão, é falta de sinceridade, certo? Aí é chamar peninha, essas coisas, como ela citou, né, ter pena. Também não insultar, você não deve insultar ninguém, né? Eu acho que geralmente quando as pessoas são mais, tem mais um tipo de problema desse, a gente, mentalmente, as pessoas têm com uma pessoa frágil, inferior, né? Inferiorizada. Aí vai os insultos, né? Isso acontecia muito no, quando a gente criança, né? Que as pessoas que tinham um problema de semiparalisia, que a perna era mais atrofiada, mas ele não tinha mobilidade. Então, esses tinham apelido. Todo mundo tinha apelido, né? Mas a gente sabia o nome, tinha um apelido e sabia o nome próprio. Mas esse com problema, a gente nunca sabia o nome dele, porque todo mundo falava só aquele nome, né? Era Pirrita, era Zambeta, era um negócio assim. E a gente chamava aquilo dali, entendeu? Às vezes, porque não conhecia outro nome dele. Eu nunca gostei de chamar meus amigos por isso, né? Porque casa era castigo, né? Se chamasse aquele apelido aí. Ah, sim, aí tudo isso aí tem que ser observado. Insulto, minimizar a coisa, né? É, diminuição, fazer referência da pessoa. É, no caso aí, a pessoa vai conduzindo uma cadeira de roda, como vocês viram lá, e a pessoa fala com quem está empurrando a cadeira, conduzindo, e a pessoa que está ali, como é o nome dele? Né? Ver se dirigir a pessoa. Então, isso aí é com o tempo, sabe? A sociedade vai se ajustando diante das novas conquistas, diante da tentativa de fazer todos nós o mesmo padrão, né? Isso aqui é difícil, uma pessoa ter problema de uma paralisia cerebral, né? Ela vai ter, mas a gente tem que se desdobrar para minimizar aquele problema dele, né? Para ele ter uma chance real de progressão, né? Porque ia ser muito difícil, né? Então, aí essa minha pergunta, essa minha indagação, certo? É que porque a gente aprende muito, né? O se omite diante de achar que isso não é problema da gente, certo? Você, se não ajudar uma pessoa, questão de consciência, de educação, e que aquela pessoa tem uma necessidade, certo? E ela acredita nas pessoas, quer acreditar nas pessoas que ajudam, né? São muito gratas. Meu amigo lá do CCA, certo? Ele trabalha, se não me engano, na Embrapa do Natal, do Rio Grande do Norte. Ele é pesquisador da Embrapa, né? Perguntei para ele se ele não estava comendo manga, né? Ele disse, rapaz, aqui
que tem muito é coco. Então você vê como ele conseguiu, ele passar a mensagem, rapaz, foi a simplicidade, a gente como companheiro, a gente não observou que ele jogava bola, depois ele começou a jogar bola, bora, rapaz, jogar bola na quadra, com a turma lá do Colégio Agrícola. O Colégio Agrícola foi pertinho lá do Centro de Ciências Agrárias, né? Então ele ficou no gol lá, pegando, depois foi jogar na zaga. Ele nunca tinha feito aquilo na vida dele, certo? Então, assim, naquele tempo, né? Agora está mais fácil, né? Já tem basquete, cadeira de roda, dos cadeirantes, né? Então, isso aí vocês vão se deparar com mais frequência desses fatos, porque está existindo a inclusão, como aqueles gráficos que vocês viram lá, certo? Eles não estão segregados, eles estão inclusos na sala de aula como, certo? Com as mesmas chances dos demais. Embora nós saibamos que tem suas complicações, aí são nessas atitudes, né, que a gente tem que mudar para facilitar a inclusão mais significativa possível, né? Certo? Então, a gente, dentro desse contexto, a gente tem que buscar práticas, certo? Inclusivas, né? Como ela citou lá no finalzinho, como um desafio. Então, eu citei uma, né, que é uma das práticas, seria, no caso, o dever de fazer parte do dia a dia da escola, certo? Não é somente quando o professor que tem que se virar, porque o professor, certo? Eu sou muito um analogista, sabe? Eu não sei porquê, eu vi comparando as coisas por conta da curiosidade. O professor, você nunca viu andar em feira no interior? Quem andou aqui? Feira no interior, antigamente tinha muito animal de carga, né? Exatamente, muito, muito. É, burro, cavalo, jumento. Aí os animais, quando chegavam com a mercadoria, farinha, coco, arroz, aí era descarregado para posto à venda a mercadoria. E o burro ficava lá no meio do sol, debaixo do pé de juazeiro, ali esperando a carga de volta do que não foi vendido. Certo? E eu acho que o professor é do mesmo jeito, sabe? Tudo é para cima dele. Vocês vão ser professores. Você tem que ter habilidade, certo? E essas habilidades de como você ser um bom profissional consciente, você tem que ter o olho clínico para detectar os problemas dos seus alunos. Eu tenho, média, 35 alunos, né? Média não, máximo de 35 alunos, varia de 28 a 35. Então, gente de condições financeiras variadas, veio da prefeitura, outros vieram da escola particular que não conseguiram acompanhar, mas tem um padrão de conhecimento cognitivo um pouco maior. Mas chegou lá e você tem que ver, está todo mundo aqui, aí um quer passar do outro, e a gente tem que ver que todos têm que ter a mesma chance, e aquele que tiver maior capacidade tem que doar um pouquinho da sua atenção para os colegas. Então, a gente trabalha muito em equipe, em campo, para fazer pesquisa ali no entorno da sala, plantar uma árvore e ensinar que todo mundo tem que cuidar daquela árvore, certo? Então, é a mesma coisa com o coleguinha lá, mas não tem isso, entendeu? Mas você, na escola, você não vê briga, você não vê discussão. Lá, nem namoro pode. Sei que tem um bocado de aluno casado, né? Se casar é porque todos os coleguinhas vivem ali, todo mundo, são 3 anos juntos, né? Porque a escola, ele começa da turma e fica, a não ser que eles façam alguma presepada, certo? Que eles são trocados, às vezes tem conflito, né? Mas aí a gente trabalha dessa forma, né? Que é todo mundo imbuído desse objetivo. Quando a gente tem olha, fulano, que não cita o nome dele, todo mundo já fica logo atento, né? A gente coloca eles para participar dos projetos, a gente dá uma oportunidade, uma missão para ele, uma meta, ó, você vai fazer isso bem aqui, para ele se sentir valorizado, entendeu? Essas coisas são atitudes inclusivas, né?
Aí, no caso, são vários, né? Quem poderia citar, além dessa, de fazer parte do dia a dia da escola? É uma rotina, certo? Ali você tem que mostrar para ele que ele se sentia uma pessoa igual aos demais. Ah, ele tem algumas atitudes, por exemplo, algumas prioridades, no caso, se for muito específico, mas todas as outras são ele entender que ele é igual demais, entendeu? Por exemplo, tem alguns alunos que têm são cadeirantes, aí tem as rampas são muito longas. Então, ali é aquele sacrifício dele. Embora a inclinação da rampa seja padronizada, né, universal, mas às vezes ele cansa, né? Porque são muitas rampas, ir lá para o refeitório, aí a turma dá valor. Ele gosta, né? E é isso aí, entendeu? Ele gosta da escola, porque ali ele se sente igual, entendeu? Então, essa coisa aí de todo mundo fazer com que a coisa aconteça, né? Aí tem outra aí que eu citar para vocês, eu fiz um elenco aqui, eu botei aqui, né? Eu respeito. Professor, Oi. antes de o senhor Bora, citar, chefe. o Marcos levantou a mão e ele acho que ele quer falar alguma coisa. Marcos? Pois não, Marcão, manda brasa aí. Oi, é que eu queria fazer uma pergunta, já que o professor estava indagando e até ele estava encerrando, sobre como é que é lá na questão do CPM, se existe essa questão de rampa, se ele já deu aula para algum aluno de, entre aspas, como a professora mencionou, que até de certa forma não é correto a gente mencionar, especial, eu não sei como a gente deve Assim, tratar o aluno. Se tem essa questão de rampa, se você já deu aula, ou se você tem algum não, aluno a escola. que tem alguma necessidade Não, especial. há já há 2 anos que a gente já está inserido nesse contexto, sabe? De, às vezes o pai não fala e a gente descobre pelo comportamento do aluno. Por exemplo, tem um aluno que ele é muito agitado, né? Aí a gente fala com ele não obedece, ou então quando que ele percebe que a gente é mais ríspido diante da recorrência dele, aí ele fica mudo, pronto, ele não fala mais nada, entendeu? E passa tempo. Então a gente percebe que ali tem alguma coisa, e a gente vai lá e encaminha lá para o psicopedagógico, a gente dá o nome do aluno e elas vão estudar isso aí. Chama o pai, às vezes o pai também, acho com medo, né, do filho ser repreendido ou tratado de forma diferenciada, né, com chacota, essas coisas, né? Foi capacitismo. Então, aí a gente passa para a turma, né? Tem o líder da turma, que é chamado, e aí todos vão mudar, porque não fica legal. Aí, às vezes, o aluno pede para sair. Uma vez eu peguei o aluno colando, né? No celular. Aí é caixão, meu amigo. Eu acho uma falta de respeito muito grande com o professor, porque a gente tenta dar o melhor. Aí você vê alunos que a gente consegue perceber, porque quando o aluno, o celular dá o reflexo na cara dele, né? Como ele está, embora a luminosidade da sala, o celular embaixo, o rosto dele fica na sombra. Quando ele aperta no botãozinho, aí clareia. Aí eu fui por trás, pá, peguei. E professor, eu vou desligar. Eu disse, não, mas seus colegas não estão. Não, professor, que eu estou usando aqui a calculadora. Eu era aula de matemática, eu fui saber se o professor tinha liberado calculadora. Não tinha. Aí disse, olha, você tem que botar sua prova e deixar sua prova aqui em cima da mesa. O líder foi deixar ele lá no corpo de aluno. Eu relatei o fato e fui constatado pela Câmara. Esse aluno nunca mais apareceu na escola. Certo? Porque ele achava que podia. Ele tinha de não obedecer, sabe? Não obedecia nada de ordem, não tinha regulamento para ele, né? Aí o pai dele pelejou. Aí eu tentei, professor, fale com ele. Aí ele foi chegando na minha sala e sentou do meu lado, assim. Eu tentei conversar com ele. Ele passou mais ou menos assim, uns 40 minutos só olhando para mim. Não falou nada. Certo? Era autista.
né? Ele demorou, que se tivesse falado. Aí assim, né? Aí tem lá a maneira da gente explicar para ele que, né, as psicopedagogas orientam, né? Lá, a sessão deles tem lá, a psicóloga. Eu que ali é uma escola diferente, que tem regra. E aí é onde entra todo mundo, certo? As rampas são rampas padronizadas, de acordo com. São rampas longas, se não me engano, de 30 graus, né, se não estou enganado. Tem uma feira de ciência aí, um cidadão ganhou, feira de ciência, com um trabalho do outro, né, do outro pesquisador. É, bom, mas são suaves as rampas, você pode subir, descer, subir sem esforço e descer com velocidade controlada, né? A escola tem corrimão nos corredores, nas rampas, no caso. Então tem a gente. E eu fico a imaginar quantos alunos, né? Quantos alunos já passaram por mim que tinha esse tipo de problema. E naquele tempo, né, antes de ser escola militar, era só a direção que era militar, né? Era escola técnica. Nesse tempo eu era professor de topografia, de desenho técnico. Eu dava 5 matérias na escola, segurança na agroindústria. E os alunos não tinham aquele hábito de achar que escola pública é para bagunçar, entendeu? Para ficar subindo carteira. E eu não aceitava, né? E, às vezes a direção não era muito branda na coisa. Depois de escola militar, a gente saiu de 9 alunos aprovados, 6 aprovados no vestibular, e a gente, né, agora são vários, né? A aprovação em torno de 70%. No terceiro ano, a gente tem muitas medalhas de Olimpíadas, matemática, por exemplo. Agora nós tivemos uma de biologia que ganhou a medalha de bronze nacional. Biologia, né? Aluna nossa, né? A ilha da Pissarreira, né? Então, assim, sempre aparece. E aí, esse vídeo, devido a um alerta interessante, porque eu acho que agora nós vamos ter uma capacitação, nós teríamos uma capacitação mais específica diante disso, sabe? Porque aumentou a quantidade de alunos, né, com dentro desse contexto, certo? E eu costumo dizer assim que eu tenho paciência, mas é pouca, né? Mas como professor, eu me desdobro, certo? E isso quando o aluno é muito assim, teimoso e a gente percebe que é problema mesmo de má educação, aí eu passo tudo lá para o corpo de aluno, não me envolvo mais com alunos problemáticos, certo? E quando ele tem esse problema, porque eu tenho um filho, né, eu tenho um neto, então a gente, todos são diferentes, né? O filho é diferente do outro e a gente tem que conduzir de forma, esse rebanho, certo? De forma ordeira, né? De forma que todos tenham mesmos direitos, as mesmas obrigações e sejam bem tratados fora, se comportar da maneira dentro dos padrões sociais. Então, aí tem que ter conhecimento, né, de como você agir na hora. Né? Aí tem alguma coisa errada, às vezes o aluno acerta tudo na prova, o professor que não tem esse conhecimento pescou. Aí vai investigar o aluno como um cara incapaz que copiou do aluno, fica procurando nas câmeras se ele estava olhando, se abriu um caderno. Eu já percebi isso aí em alguns colegas, certo? No interior, eu trabalhei no interior um bocado de tempo. Ele não admitiu que um cara desse no interior tenha a condição de tirar nota 10 numa prova de matemática. Professor, isso não é correto, não, professor. Pois é. Mas aconteceu um professor colega nosso de matemática, e que o professor, ele quer ser assim, no interior você vê tudo, né? Então, o professor Durão que o seu aluno comigo para tirar 10, ele tem que. Não é assim, né? Você tem que fazer com que o aluno aprenda, né? Ele entenda o assunto, sabe resolver. Mas era como se fosse um desafio. Rapaz, isso aí vai atrapalhar. Botar um problema desse aí, modificar o problema de uma questão e se sentir
contente que o aluno não acertou a questão, né? Eu não gostava dele, não, sabe? Eu achava muito errado, né? E tem aquele negócio da ética, né? Sabe como é isso? Tu perguntei se ele não tinha filho, né? Encontrou com um professor de matemática desse. Eu disse que os filhos dele são, né, super dotados. Os filhos dele jamais passei. É assim. Então, é um cara recalcado que, na certa, não teve dificuldade de ser reconhecido. Aí, como professor, quer aparecer assim da forma contrária, né? Então, os alunos dele tinham muita dificuldade para falar de fulano de tal, os caras vinham uns tremendo. Entendeu? Aí não, aí você tem que ver, quer ver, o cara sabe. Certo? Tem aluno, vou dizer aqui para vocês vão, só para você ver, tem aluno que estuda muito ali aquele conteúdo para ficar desafiando o professor, induzir o professor ao erro. E ali ele fica satisfeito com aquilo dali, que o professor foi desmoralizado em sala. Então, tem muita habilidade para vocês perceberem isso aí, como o aluno responde à questão. Certo? Você vai ver que esses alunos, eles escrevem pouco, só é essencial. Você passa um quadro, você enche o quadro lá de conteúdo, ele faz um esquemazinho ali, com os quadriláteros bacana, com setinha. Ali é o jeito que ele está entendendo, se eu tenho nada a ver. Se você entender esse jeito aqui, me explica como é que tem. Eu fiquei curioso. Rapaz, me diz a coisa, como é que tu tem. Ah, rapaz, não, professor, isso aqui foi uma técnica que eu aprendi. Ora, eu quero que você entenda, meu filho. Sabe, aí decoreba. Tem muitos nesse Classroom, nessa lá remota, que ele bota até o site. Esquece. O site lá da página que ele copiou, né? É assim. Então, tem essas práticas, né? Essas práticas inclusivas. Então, a outra prática é a capacitação do povo, né? Dos atores que vão conduzir o aluno. Então, o professor, como eu estou te falando, aí você vê as capacitações, é só o professor. Aí tem, um dia na semana, aí vem um pessoal diferente para dar palestra. Tem que ser para a escola toda. O pessoal que vai servir lá o lanche, né, a refeição, são todos, né, todos são muito bem treinados na escola, certo? Quando os alunos saem da escola, certo? Eu quero que você veja, rapaz, a gratidão, entendeu? Porque lá a pessoa, se tiver uma reclamação, ela é investigada. Se o aluno se queixa de um professor, o professor é chamado a atenção. O professor vem cá aí, você tem lá para falar por que se aconteceu isso. Chama o aluno, o pai do aluno, chama todo mundo, o líder da turma, aí bota em prato limpo. Aí vem dizer, não, professor, realmente eu peço desculpa, papai. E fica ali, fica na boa, certo? Geralmente dá certo, porque são adolescentes, mas, certo, a hora deles aprenderem é agora, certo? E tem a forma, mas tem a forma correta de a gente fazer uma abordagem. Com a escola militar, agora a escola mesmo, foi instituída, a primeira escola militar, foi homologado, certo? E já é padrão, já a escola tem 1.600, 1.500 alunos concorrendo por 500 vagas, né? 500 e pouco. Mas isso aí tem que ser em todas as escolas, a capacitação, certo? Tem que verificar, tem foco as competências ou não das dificuldades do estudante, é o que eu estava falando. Você tem que observar. Você passa um trabalho em grupo, aí tem uns que ficam escorando no outro, né? Às vezes é timidez, certo? Aí isso aí tudo você tem que... É ruim do PIBID do ano passado, tinha uns alunos, 3 alunos, nós éramos 8, né? Mas tinha sempre um problema de alguns não compareceram, mas os que eram assíduos, eles me ajudavam muito, né? Era muito esforçado. E eles, professor, eu tenho um colega igualzinho, que ele é um bem ali, o comportamento dele. Aí
É que daí a gente ia discutir. Muito bom o PIBID, já estou na terceira edição e eu acredito que aprendi muita coisa com os alunos do PIBID também, que é uma interação, né? Não tem ninguém que saiba tudo, né? Então, o aluno, vocês vão aprender muito, né? Se Deus quiser, o próximo ano vai ter uma vacina e a gente vai sair dessa perrenga, né? Mas aí, qual que o professor, no caso, eu, o supervisor, tenho que passar para vocês? Vocês vão me ajudar também, né? Aí, a minha experiência em sala de aula, certo? E aí vocês vão pegar direitinho. Vocês vão pegar no pincel? Vão. Quando você não estiver fazendo aula prática, aula em grupo, você tem alguma ideia para essa temática bem aqui, aí você fica lá. Uma experiência que você teve na sua escola aí no IF, certo? Então, é assim, na aula passada, tinha os modelitos aí do IF que me traziam o subfungo, né? Aí tinha aluno que achava a aula ruim, esse negócio de biologia, ele tinha dificuldade de entender aqueles termos, né? Esquisito na hora de fazer classificação do ser vivo, pela nomenclatura, binominal. É do mesmo caso, eu com lei, eu fico porque as leis não são, me entender, aplicadas a contento. E gerou uma espécie de revolta. Aí, LDB, pronto, eu já perdi a graça. Eu quase ia ficando jubilado lá na universidade por conta dessa LDB, porque eu aboli a disciplina 2 vezes. Aí só tinha uma chance, né? São 3 vezes lá. Ou você cursa essa disciplina, então você vai ser excluído dos quadros da universidade. Passei com a nota mesmo no limite da inferioridade, certo? Então, aí, mas quando a gente trazia aqueles modelitos, rapaz, professor, a tela dos bonequinhos, tinha um fungo, você tinha. Nesse aspecto aí, o IF deu show do IF, sabe? A parte de corpo humano, certo? Então a aula começava, a aula estava toda numa turma, eu juntava 2 turmas. Então uma sala grande lá. Rapaz, os meninos ficavam lá aperreados, eu ali ajudando, e era pergunta por cima de pergunta. Então o aluno, porque ali ele está vendo, está pegando ali, aí é desse jeito aqui, porque ele vê, embora o desenho bem feito, uma figura, mas ele está ali, um fungo do tamanho real, ou ampliado. Só tem fungo desse tamanho? Tem não, aqui, só para você entender. E aquelas perguntas ele vai entendendo, e na prova, o resultado na prova, né? E aí passou a gostar de biologia, quando era dia de laboratório, fazia a fila, né? Para pegar os banquinhos lá, tu fica um banquinho perto do quadro. Então é assim, vocês vão se deparar com isso, tanto lá no IF com colega, né? Como vocês, colega de vocês, estudantes na escola. Aqui tem outro, né, que eu enumerei aqui, né? Todos os colaboradores da escola devem debater sobre o desafio da educação inclusiva. Isso aqui eu não sei, né? É que geralmente é só professor com os pedagogos, os palestrantes, né? Tem uns termos da psicologia que enrola a minha cabeça, né? Os palestrantes, essa senhora que deu a palestra, ela foi bastante didática, tem que ser simples. Então, já os palestrantes, eles não têm habilidade pedagógica, sabe? Então, eles falam como se fosse. Você tem que ver que eles são leigos. Então, tem que ser a maneira mais simplificada, que as pessoas são modestas, tem que conhecer o público. Certo? Aí tem aqui, posso até mandar para vocês. Eu peguei isso aqui. Não sei se foi. Está aqui nos meus arquivos, né? Eu não botei nenhum título. Tem algumas coisas no meu baúzinho, no pendrive que eu tenho, é que. Assim, aí tem também outra atitude prática, né? De inclusão seria a formação continuada, porque isso aí é um processo progressivo, certo? Você vai se aperfeiçoando. Então, essas práticas inclusivas, vocês têm que estar por dentro. E aí, como é que você vai descobrindo isso aí? Lá no contato com o aluno.
próximo ano, né? A escola tá ampliando lá o refeitório para comportar mais gente, né? Então, vocês lá tem que ir de bata, né? Para poder identificar quando for lá para o refeitório, né? Lanche, né? E alguns deles, de vocês que eu vejo não tem como voltar, e aí tem especial, né? Antigamente tinha almoço, mas aqui lá na escola muito. Né? Porque lá a escola, assim, bem aparelhada, mas as pessoas, a maioria são pessoas modestas, sabe? Da Pissarreira, do Soinha, ali, Cacimba Velha, de Altos, certo? E de alunos mesmo da cidade, assim, classe média, vamos dizer, mais abastada, são poucos, certo? A maioria são pessoas, certo? É por isso que na hora remota você tem licença muito grande de participação, são poucos, porque não tem condição, não tem estrutura, não tem internet em casa, o celular é lanterninha, aquele negócio todo, certo? Aí a escola era muito procurada nesse aspecto bem aí, por conta dessas coisas, de ter um bom laboratório, né? Tem uma prática esportiva, tem. Aí vocês vão ver como lá. Eu gosto da minha escola, eu também, porque eu sou também suspeito de falar disso, porque né, eu não queria sair da minha escola por conta dos outros lugares. Isso, boas práticas pedagógicas não são contempladas. Né? Aí tem isso dentro da BNCC, que negócio todo. Eu tenho um pavor dessas coisas, sinceramente. Eu tenho que conhecer porque eu estou no ramo, mas eu não vejo, sinceramente, praticidade nesse. Porque, olha, eu costumo fazer essa analogia. Um trator, se você visse um motor de um trator, uma caixa de marcha, por que o trator anda devagar, um trator? O trator, ele tem a velocidade máxima dele, acho que, se não me engano, 50 km, 40 km por hora. Ele sozinho, desatrelado. Porque por conta das engrenagens, não tem engrenagem, entendeu? Então, é assim, quanto mais é, detalhamento da coisa, fica mais difícil praticar por conta da diversidade do Brasil, que a pessoa na Amazônia, como é que se vai aplicar uma beneficência na Amazônia? Maranhão, vocês conhecem o Maranhão, né? Sem falar, sem ser aqui diminuir nada, mas eu trabalhei no Maranhão, eu trabalhava com agronomia, nessa região ribeirinha aqui do Maranhão, descendo para o de Caxias, plantava milho, irrigado, puxava água do Rio Paranaíba, milho verde, feijão verde, melancia. Então, eu conheço o Maranhão pelo tempo, muito irrigado de riacho, mas é o estado mais pobre. Como é que eu ia aplicar uma BNCC numa escola de chão batido, né? O professor não tem. Então, assim, né? Então, devia primeiro arrumar a casa. Quem casa quer casa, não tem esse ditado, né? O cara vai casar com uma mulher bonita e vai debaixo de um pé de manga. Então, é difícil. Eu sou meio certo nesse aspecto bem aqui, sabe? Porque, rapaz, tanta coisa. Esse meu PCN, rapaz, bacana, mas não tinha praticidade, não se não vê efeito da coisa. Certo? Aí a gente tenta, né? Muda tudo. Certo? Esse de inclusão é um desafio muito grande e necessário. Uma questão de justiça, dar oportunidade para as pessoas. Eu tinha um aluno, ele estudava, era geoprocessamento. Lá tinha geoprocessamento e edificações. Eu era professor das duas matérias. Então, aluno tranquilo, tranquilo. Eu estava no segundo ano, aí, na Zequinha Freire, não sei se foi lá, ele estava com um colega e uma troca de tiro, ele levou uma bala perdida na espinha, sabe? E ficou paraplégico.
colégio. Então, aí veio aquele aluno esquelético, não, entendeu? Ali para mim, eu fiquei destroçado, né? Ele ficou sem caminhar, né? Não tinha mobilidade das pernas. Era um atleta, né? E aí, rapaz, como fazer, né, rapaz? O cara no terceiro ano, ali, cabisbaixo numa cadeira, diferente. Então, eu fiquei todo, né, atarantado, como diz o Matuto. Aí, desse aí, foi que se recuperou, entendeu? Ele ficou mesmo abatido, de depressão. Eu não sei o que foi que fez dele, não. Porque era difícil, né? Todo mundo ali ficou chocado com aquilo dali. E aí eu acho que não teve fator psicológico ou mesmo de conhecimento desses fatos que acontecem no cotidiano da escola da gente, certo? Da gente contornar, ter capacidade de superar essas coisas, de arranjar uma saída para aquele cidadão que já é outra pessoa, né? Ali tem a identidade dele é a mesma, o rosto dele é a mesma, mas a cabeça dele não é, a psicologia dele, a identidade dele, física é uma coisa, a psicológica mudou como uma pessoa fica um louco, né? O louco, ele é uma pessoa boa que tem um problema de esquizofrenia, de repente, ele não mudando, ele estando calado ali, se quietinho, é mesmo uma pessoa de outrora, mas aí o comportamento dele já passa a ser outro. Aí onde o professor tem que aprender a quando mudar a música, mudar o passo da dança, né? Então, a escola é isso aí, a escola é cheia de desafios, entendeu? É por isso que eu costumo dizer que não gosto de ser professor não, mas no fundo, né, a gente termina porque você está fazendo bem para uma pessoa, né? E a gente se sente orgulhoso quando você se sente reconhecimento. Ei, professor, você vai passando na rua, né? E aí você sabe que você foi útil em alguma forma, em algum momento para aquela pessoa, bem ali. Não, o professor não vale nada, é para o Estado, né? Não vale nada para o Estado, não. O professor não serve para nada. Que a gente está trabalhando aqui, minha mesa aqui é cheia de papel, só da escola, de resolver problema. O governo quer resultado. Aí assim, mas isso aí você tem que estar sabendo que aí, nesse aspecto aí, estou até fugindo um pouquinho do assunto. Mas essas práticas inclusivas, vocês têm que ter conhecimento, buscar, ela deixou lá o desafio, né? Aí eu assisti hoje, eu me lembrei que tinha alguma coisa nesse aspecto, né? E achei bem aqui um pedaço, né? Um pedaço, não sei de que, eu acho que foi de uma pesquisa que eu fiz na época que eu estava fazendo, comecei a estudar esse negócio, lá no colégio, era Chão da Escola, o nome do programa, e dentro desse Chão da Escola estava essa parte de inclusão. E o pessoal da SEDUC veio que parecia o Freud, né, com aqueles termos dele. Aí tem professor, palestrante, que tem que fazer um curso. Quando vocês forem fazer pós-graduação, tem um estado introdução à docência, estágio à docência, né? Negócio assim. O cara que está fazendo mestrado da pós-graduação, ele vai ter uma noção do que é ser professor. Por exemplo, o cara faz mestrado e vai dar aula na universidade. Ele nunca foi professor. É um desastre, né? O que ele faz? Hoje, diante da tecnologia, o professor diz, olha, ele dá ali os tópicos, né? Dá uma explicação e diz, olha, nossa prova está no capítulo tal do livro tal. Estudem lá. Aí, assim, é fácil, né? Ganhar dinheiro. Um cara com doutor na universidade dá 15 mil, enfim. Aí, mas na hora de pegar no pincel, aí, entendeu? Não tem um esquema de aula. Aí, porque ele não era professor. Ele estava professor. Entendeu?
Professor que usa muito eu uso muito o retroprojetor, o YouTube, mas eu gosto de fazer meus slides, né, com coisa muito específica assim, para não ficar muito chamativo, né, do ponto de vista de docência. Mas é isso aí que vocês têm que entender. Foi muito bem escolhido esse tema, sabe? E vocês estão sendo agora, tanto no IF, como também ter convivência com essas coisas. Então, isso tudo vai ser passado para vocês, porque a gente vai percebendo, a gente passa por do PIBID, porque vocês vão ser também uma peça dentro do acessório do professor. Então, a gente tem que ter confiança no PIBIDiano, entendeu? E tudo que a gente vai fazer em sala de aula, eu passo, olha, próxima semana vamos trabalhar com isso bem aqui. E a hora que você tiver a folguinha lá nos afazeres de vocês aí da escola, do IF, esse professor, porque você tem que dar confiança lá para o cara, para o aluno. Porque se você não transmitir essa confiança, ele não vai buscar você no auxílio. Por exemplo, monitoria. Muitas falam que monitoria não dá resultado, mas dá. Certo? Tem monitoria lá, a gente fazia monitoria. Tem uma sala lá só para vocês. Certo? O aluno tem uma dúvida, passa esse exercício, vai lá. Se o aluno for lá na monitoria e o pedindo lá, ele não vai mais. Foi o que aconteceu no ano passado. Algumas vezes, né? Ou várias vezes, não sei. E aí vocês fizeram, professor, eu tive dúvida aí. Deixa para lá, é passado. Mas isso aí, vocês, eu digo porque já é a terceira vez que eu faço, e essas 2 vezes, quando era certos PIBidianos, eles já sabiam que o horário de vocês vai ficar no mural da sala. Entendeu? Pegar aqui dia, fulano, certo? Olha lá, prática. Aí, professor, bota pro dia do... Então, assim, aí fica uma coisa meio disforme, né? Aí eles, não, rapaz, aqui todo mundo, eles não se preocupem, não. Mas o aluno percebe, ele não vai. Certo? Não vai. Então é por isso que vocês têm que conversar com o aluno, certo? Interagir com ele. E aí, olha, pessoal, tal dia eu não vim, aí você tem que dar uma justificativa para ele, vai na sala lá, para dar confiança para eles. Porque aí eles são muito gratos, eles se retribuem. Quando olha, eu tirei nota, a gente não fizemos tão grato. Minha nota estava bem aqui, mas depois das aulas práticas, eles conversam lá, mostram para os colegas com muito orgulho a provinha. E quando eles conseguem uma nota, por esforço próprio, eles ficam muito orgulhosos e até grato pelo auxílio, né? Então, essa parte de inclusão, muito boa, palestra de 28 minutos, né, 26, lá. E ela deixou essa parte aqui para nós, né, das práticas, né, inclusivas, né? Aqui tem umas 6, mais ou menos, explicando direitinho. Eu posso até passar para vocês, o e-mail de vocês, um pedaço, né? Não sei se eu encontrei isso aqui, né? Eu gosto de ser bem organizado, aqui não tem nem... Vai ser o meio do documento, né? Mas eu posso passar para vocês. Depois, né? Tem o e-mail de vocês, eu vou jogar. Então nós vamos com... Vixe, 1h e meia já. Já, professor, 1h30. Então, eu falei, nosso professor, GD ficou, eu poderia dar ficou só um falando eu. Ninguém fez uma intervenção de nada. Professor, poderia dar uma sugestão sobre esse material que o senhor vai passar? O senhor poderia colocar lá no nosso grupo, é mais fácil de a gente poder estar baixando, entendeu? Tanto em PDF ou em Word. Tem como? Tá certo. Tem. Eu vou pelo Outlook para vocês. Viu? Pro grupo. Ok. E aí eu só queria informar a galera e o professor que a frequência de hoje na nossa reunião já está disponível no chat, viu? Aí eu passo para o senhor, professor. Certo. Essa frequência. Eu também gostaria de agradecer você ter boa vontade de gerar essa sala
bate-papo, né, de GD, né, também porque agora até que eu aprendi direitinho, né, lá pelo YouTube, como fazer isso. O problema o negócio aqui, meu filho, é bagaceira de livro aqui, né? E para fechar no dia 11 está muito difícil, né? Aí depois do dia 11, meu amigo, se quem não tiver consola registrada, vai para desconto. Se você tem que dar 120 horas, tem que estar lá, contadinho. E o governo tira mesmo, sabe? Não tem piedade não, tem esse negócio não. E diz que é público. Só que a gente não tem, Professor, porque essa aula a gente não deu a aula de março, né? Nós começamos professor, com o mês. Oi. pois sobre aquelas práticas que foram apresentadas de inclusão, lá no material da professora e também no vídeo, o senhor vai colocar lá no grupo, a gente vai ficar no aguardo. Aí eu já posso interromper aqui a gravação? O senhor vai colocar mais Sim, alguma coisa? pode. Não, assim, essas práticas inclusivas aqui, que eu citei aqui umas 6, certo? Aí vocês adivinham